O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem terem se lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarros e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não comem, não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adiantam o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra o teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais o que é lícito. Alguém dizer que o seu pai e sua mãe, o sustento que vós podereis receber de mim, é corbã, isto é, consagrado a Deus. É uma pessoa que fica dispensada de ajudar o seu pai e sua mãe. Assim, vós escravizais a palavra de Deus com tradições que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Virgem puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignasses aparecer a Bernadette no lugar solitário de uma gruta, para lembrar o sossego e o recolhimento que Deus fala a nós e nós falamos com Ele. Ajudai-nos a conservar um momento de oração íntimo com Deus para nos dar a paz na reza do rosário. Conservar-nos sempre unidos a Deus. Nossa Senhora de Lourdes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos, uma palavra sobre a liturgia de hoje. Primeiro, Salomão traz a Arca da Aliança e ele a coloca em sua casa, bem reservado. Depois ele vai construir o templo, que é bem conhecido, o Templo de Salomão. Mas antes disso, ele faz uma pergunta a Deus, que essas respostas será amanhã e depois. Senhor onipotente, grandioso, o Senhor habita nesta arca? Sua presença estaria ali, através dos anjos que estão na ponta da arca. Ali está a tua presença. Ele faz uma oração e fala: Senhor, grandioso és tu, e a sua presença está na arca. O templo que nós estamos hoje não é mais arca, mas é o Santíssimo Sacramento. O Santíssimo Sacramento
Por isso que tem aqui em nossa paróquia genuflexórios para você adorar. É o culto de adoração que estamos fazendo na Eucaristia. Lá está Jesus, corpo e sangue, alma e divindade. É o culto de adoração que fazemos. Esse é o alimento salutar, onde você encontra forças. Na adoração eucarística, na bênção do Santíssimo, que em nossa paróquia é muito comum. Quarta-feira, primeiras sextas-feiras do mês e todas as outras sextas. Ainda 2 vezes ao sábado. 1000 Ave Marias e 1000 Misericórdias. Você que deve se render à graça de Deus. A presença dele está aqui. Quando você contempla a natureza, não é igual os budistas que você fica olhando, que coisa linda. Não. A ordem da criação. O Senhor, os pássaros, a vida e o Senhor que a tudo rege e sustenta. Mas esse templo não vai ser um templo conforme o coração de Jesus. Jesus, na plenitude da revelação, vai ao templo. E lá no Levítico, Nosso Senhor, Ele ensina como a gente tem que cultuar a Ele, como a gente tem que rezar com os salmos. Ele ensina a fazer o culto. Ele ensina que tem que ter os levitas, que tem que ter os sacerdotes, aqueles que vão ajudar a fazer o sacrifício no templo. Ensina como tem que fazer as coisas com a Torá, o ensino dela na sinagoga. Está tudo prescrito no Levítico. Está previsto no Levítico também a purificação dos sacerdotes para o culto. Lavar as mãos, se purificar. Os sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, todos eles pregaram essa prática e levaram essa prática ao dia a dia. E ficou uma purificação somente simbólica. E não uma purificação de um ato de fé. Um ato de adoração a Deus. Então o que se fez? Um gesto ritual. Sem sentido algum. Um gesto ritual sem fé. Simplesmente fazer. Hábito sem fé, sem devoção. Às vezes a gente pega o terço e faz isso. Às vezes a gente vem à missa sem devoção, sem fé. Às vezes a gente faz as coisas por fazer. E Jesus abomina isso. Então, Nosso Senhor no texto bíblico vai dizer assim, e isso é forte. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. No livro de São Luís de Grião de Montfort, e lá também no livro que outro santo também escreveu, que nós celebramos, São Francisco Sales, nas suas escritos, ele diz que existe 2 tipos de devoto, um interno e um externo. Mudou externamente. A roupa já não veste mais roupas escandalosas. Já não faz coisas pecaminosas, mas ainda falta mudar a cabeça. Porque a roupa está bonitinha. Os gestos rituais são tudo bonitinho. Mas ainda não se converteu. É pegado ao mundo, às coisas, às pessoas, ao copinho,
que me deram há muito tempo. E isso, Nosso Senhor diz, é só com o lábio, o coração está longe. Eu não sou capaz de me entregar completamente. Nada adianta o culto que me prestam, pois são doutrinas que ensinam sempre e são preceitos humanos. Olha o que Jesus está dizendo para nós. São coisas ensinadas. Não é tradição apostólica, é tradição que eu crio. Eu lembro muito bem. Tinha uma imagem, essa imagem aqui de Nossa Senhora. Ficava lá no fundo e alguém colocou uma redoma de vidro nela. E eu trouxe a imagem de Nossa Senhora Aparecida para cá. E alguém disse assim, é tradição nessa igreja, padre, deixá-la lá no fundo. Eu falei, é tradição? É porque o senhor não tem tanta devoção a Nossa Senhora Aparecida. Você tem tanta devoção a Nossa Senhora de Fátima e de Lourdes. Eu falei, mas não é a mãe de Deus? Não é mesmo a mãe de Deus? Eu perguntei assim, nunca vi passar fazer um sinal da cruz. O senhor sabe rezar o terço e reza? Todo dia? Não. Tradições inventadas que não servem para nada, só serve para manter o coração longe de Deus. E Ele não está perto. Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus. Lava a mão toda hora, todo dia. Mas quando tem o seu pai e sua mãe, larga no asilo, larga em outro lugar, abandona o filho, abandona a fé, abandona os preceitos. É isso que Nosso Senhor está dizendo. Hoje é dia de São Mique e seus companheiros mártires. São Paulo Mique e seus companheiros mártires. De 1597. O Japão foi evangelizado por São Francisco Xavier. E tudo estava indo muito bem. Muitas, mas muitas conversões. Muitas conversões. Só que essas conversões foi crescendo no Japão. O imperador muito feliz. Só que foram na cabeça do imperador. Satanás, ele é sujo, né? Ele é invejoso. Foi na cabeça do imperador dizendo, olha, São Francisco Xavier é espanhol. Então ele está fazendo tudo isso para que os espanhóis invadam e tomem o nosso território. Então, começou a matança. Mique era padre e tinha um que era coroinha. E começou a matança e pegando eles, todos eles. Pegaram, estavam no local para ir ser crucificado. E os algozes que iam matá-los insistiam para negar Cristo para que eles vivessem. O coroinha disse assim, padre, eles querem que eu fique liberto. O padre disse assim, sim, pode falar para eles que você quer, mas desde que você mantenha-se católico. Coroinha de 10, 12 anos disse assim, sim, eu aceito, mas desde que eu continue sendo católico. O algoze disse, não. E ele disse, eu vou à cruz com meu irmão padre. Foram crucificados e pela lança. O corpo inteiro foi perfurado pela lança. E ficaram ali dias e dias com um corpo incorrupto.
E cada vez mais iam convertendo pessoas. Cada vez mais pessoas se convertendo. Depois, o povo que já tinha se convertido teve mais força e coragem para continuar a fé católica naquele país. Estavam na mesma igreja que ele rezava a missa, e todos que estavam ali teve uma visão. O padre rezando missa e o coroinha acolitando. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram incondicionalmente a Jesus. Se você já é católico, a missa serve para você mais amar a Deus. Se você ama mais a Deus, a missa faz você se entregar mais a Cristo. Se você já se entregou a Cristo, a missa faz você amar o extremo, dar a vida. Agora, ama demais a você, não vai amar Jesus. Ama demais as pessoas ao seu redor, não vai amar a Deus. Se você ama mais a Ele, você é capaz de viver com Ele, porque Ele é o Salvador. Se alguém deu a vida por Ele, não morre, vive eternamente. O esposo não morre, suas almas estão ligadas eternamente diante do esposo, o Salvador. Ofertemos.